Eu estou aqui hoje substituindo o ancião. Eu e ela. Nós estamos aqui substituindo o ancião, que o ancião não pode fazer o programa hoje. Então ele pediu para eu e o Deb Fralda trazer para vocês as informações, inclusive sobre a novela de Amós. Uma boa noite, então, amor. Começamos bem, pelo jeito. As pessoas já estão entrando, já estão dando boa noite para nós. Que bom, que alegria, porque olha, vou dizer uma coisa, substituir o ancião é uma responsabilidade, não é? Aliás, aquele pássaro chato, hoje ele não está aqui, porque toda vez que eu entro, ele fica no ombro do ancião gritando, sabe, abrindo as asas, ai que pássaro chato. Como é que ele se chama mesmo? Amor, não fale isso, que os ouvintes gostam dele. Por favor, amor. Você já quer queimar nós no primeiro programa que nós estamos apresentando? Amor, peraí, tô ouvindo um barulho na porta. Peraí, amor. Tô ouvindo um barulho na porta, amor. Quem que será? Quem que será que tá chegando aí? Começa logo o programa. Cheguei, um pouquinho atrasado, mas cheguei. Bom, eu não sei como é que estava o programa, porque eu pedi ao Frederico para começar o programa. Penso que o Frederico deve ter feito aí a minha parte tranquilamente, né? Eu tive um impasse muito grande com Deb Fraude e Lloyd Shea, porque eles queriam usurpar o programa hoje de qualquer maneira. De qualquer maneira. E eu pedi a Frederico que resolvesse esse problema para nós. E creio que, bom, como eu cheguei já meio correndo, né, vocês estão vendo que eu estou até meio suado, então eu creio que o Frederico começou tudo certinho, não é verdade? Olá, irmãos, boa noite. Irmãos, por gentileza, falem para o meu pai que não fui eu quem comecei o programa. Eles tinham me deixado preso, meu pai. Deixaram você preso, meu filho? E quem começou o programa? O Deb Fraude e a Lloyd Shea. Ô, meu filho, você não pode fazer nada? Não, me ameaçaram de morte. Bom, então depois isso eu acerto com eles, tudo bem? Tá certo, então. Então depois eu acerto com Deb Fraude e Lloyd Shea, vamos trabalhar, o ancião chegou, correndo, mas chegou. Vamos trabalhar então para ver o que está acontecendo aí. Bom, nós estivemos acompanhando e observamos que Amós disse que estava com 21 anos de idade e, ao mesmo tempo, agora ele estava sendo pressionado a se casar. Isso mesmo. Amós estava sendo pressionado a se casar e Amós diz que ele, depois que se casou, só veio bomba. Vamos ouvir agora o que o Amós tem a nos dizer. Bem, Amós disse que era uma bomba. Falou que a partir dali só tinha bomba. Então vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o finalzinho de como terminou para a gente continuar pegando o fio da meada. E aí, quando eu tava namorando, aí lá pros 21 anos de idade, foi quando eu fui conseguir minha primeira namorada. E aí foi que eu me batizei, entendeu? Antes de me casar, porque eu me batizei na pressão. E me casei também na pressão. E daí foi que a coisa começou a mudar de uma vez por toda. Agora só vai vir bomba. Só vai vir bomba. E esse áudio eu quero falar com toda calma, para ver se eu consigo ajudar a mim e muitas pessoas que estão precisando hoje. É isso aí. Bom, olha só que coisa interessante, pessoal. O Amós diz que a partir de agora só vai vir bomba. Uma coisa que eu quero destacar. Vamos lá. Eu entendo perfeitamente o que a Bíblia diz sobre a questão da moralidade e tal. Mas dentro da organização das testemunhas já vai muito complicado. É muito complicado essa questão. Porque a pessoa, ela não tem liberdade para decidir. Você vê, ele diz assim, eu me casei na pressão. O que é isso? Eu concordo que a imoralidade sexual, ela é prejudicial ao homem e ela é pecado, claro. Mas o que eu discordo na organização é o tipo de pressão e fiscalização que eles colocam na cabeça de quem está namorando ou do jovem para ele casar. Aí o cara tá com 21 anos,
o cara tá inflamado, tá doido para fazer sexo e casa, na pressão. Depois que casa, a vida do cara vira um inferno. Aí, se ele separar, ele é desassociado. Quer dizer, eles causam 2 infernos na vida da pessoa. Então, embora eu não seja a favor da imoralidade, eu penso que a pessoa tem que ter liberdade, meu. Se ele cometer fornicação, problema dele. Isso é ele com Deus, não é com a igreja, não é com Jesus. Se ele se sentir desconfortável com isso, ele busca uma ajuda, né, de alguém maduro ou de Deus. Agora, o que não dá é para causar essa pressão. Porque eu conheci várias testemunhas de Jeová, sabe, casamentos que fracassaram a vida inteira. E depois as pessoas se tornam infelizes durante o resto da vida e acaba dando separação, acaba dando divórcio, acaba dando depressão, acaba dando um monte de coisa. Por causa do quê? Por causa dessa pressão para a pessoa, abre aspas, não pecar. Mas quantos pecados consegue se produzir depois de casado? Então eu sou a favor que peque antes, entendam bem o que eu estou falando, para a pessoa poder entender, opa, isso aqui não é bem o que eu estou pensando não era o que eu queria não. Eu pequei, me perdoa, Deus. Sabe, agora não. Pressão, pressão, pressão. Para fazer sexo tem que casar, tem que casar, tem que casar. Eu concordo que tem que casar. Só que eu não concordo é a pressão. Agora, a Bíblia diz que tem 3 coisas que se mostraram maravilhosas demais para mim. O caminho do navio no coração do mar, o caminho da águia que voa pelo meio dos céus e o caminho do homem com a mulher. Não dá para se envolver nisso. Responsabilidade individual. Responsabilidade individual. Então, eu penso que precisa ter uma certa tolerância nesse aspecto. Esse é o ponto. Eu não sei nem o que o Amós vai falar daqui para frente, mas vamos ouvir. Mas meu pensamento é esse. Não estou incentivando jovem nenhum a sair cometendo fornicação, a ter vários parceiros sexuais, nada disso. Só estou mostrando que é uma hipocrisia, essa pressão que eles colocam sobre os jovens. Porque eles colocam a pressão para o cara casar, para o cara não pecar. Só que depois que o cara casa, o cara peca 10 vezes mais. Quantos eu vi na organização desejando que a mulher morresse para poder se casar de novo, porque não podia separar? Pelo amor de Deus, né? O pecado é o mesmo. O pecado é o mesmo, ou maior. E isso é o que a organização produz. São os frutos da organização, né? Bom, mas vamos para frente, vamos trabalhar isso aí, vai. Vamos deixar para lá isso aí, vamos trabalhar. Vamos ouvir o Amós. Eu queria escrever um livro da minha vida, mas eu achei você, Edson, como muitos que acordaram a tempo, para me ajudar nisso. Mas é isso aí. O que é interessante é o seguinte: quando você vai de encontro ao que o escravo fiel e discreto fala, você vira um inimigo deles. Eles costumam dizer que é apostasia, apóstata, pecar contra o Espírito Santo de Deus. E eu tive que, ao longo do tempo, colocando a minha mente preparada para eu ter argumento para me beneficiar a mim mesmo, para eu conseguir sair daquele problema. Então o que é que acontece? Eu tive que estudar sobre apostasia, o que é apostasia. Eu tive que estudar sobre o que é pecar contra o Espírito Santo, sem precisar de internet, sem nada. Hoje aqui está ótimo. Hoje você está fazendo tudo de mastigado para a gente aí, meu amigo. Mas eu tive que fazer isso tudo ao longo dos anos para eu tomar uma decisão certa, porque é uma decisão de vida. Abandonar a Jeová, como eles falam, é uma decisão de vida ou morte. Então eu precisava estar preparado para isso. Eu tinha que provar para eles que um desassociado, 7 demônios não acompanha. Que meu pai, minha mãe me diziam, os anciãos e o superintendente de circuito e de distrito dizia: um desassociado, 7 demônios acompanha ele. Eu tive que conviver com isso também. Então, era uma situação de vida ou morte. Depois que eu tive certeza que eu não era apóstata, que eu não estava pecando contra o Espírito Santo de Deus, foi que eu consegui acordar. Agora você imagine um camarada nascido e criado dentro da associação, casar novo, com 21 anos de idade, totalmente despreparado, e ter que parar de trabalhar
deixar de fazer progresso para dar prioridade ao Salão do Reino. Conviver com a tua vida, com a vida dos outros e com a vida do pessoal que eles falam que é do mundo. E agora, que situação agora você fica? Minha vida virou um verdadeiro inferno. Casado recente, e aí vai. A mulher não se adaptou para onde eu levei, tirei ela do seio da família dela e levei para morar comigo, a mulher não se adaptou. E da agora em diante, Salão do Reino, tudo, e as coisas vieram acontecendo. Vieram acontecendo. E aí, daí em diante eu comecei a perceber que alguma coisa não ia dar certo lá na frente. Aí foi quando eu comecei a analisar que Deus estava distante da onde eu achava que eu estava. Aí me casei, fui para a ilha de Itaparica, morar na ilha de Itaparica, sem formação profissional. E depois a minha ex-mulher não se adaptou e eu voltei para a ilha de Itaparica. Só consegui ficar 2 meses em Salvador. A pressão foi tão grande que eu tive que voltar para a ilha de Itaparica. Na ilha de Itaparica não conhecia ninguém na minha área da construção civil. E tive que lutar lá. Agora você imagine, ou eu cuidava da minha vida, ou eu cuidava do Salão do Reino. E aí pronto. Comecei na ilha de Itaparica, pescando de um lado, plantando semente no outro. Plantava semente do lado do Salão do Reino e plantava semente do lado profissional. O bom é que o lado profissional ele prevaleceu, porque eu não podia ter amizade com as pessoas do mundo, mas as pessoas do mundo que me davam trabalho. Como é que eu não vou ter amizade com as pessoas do mundo se as pessoas do mundo que me dão trabalho? Então a vida tinha que virar em torno das testemunhas de Jeová. Todo mundo no mundo tinha que ser testemunha de Jeová. Aí eu já vi também que ali tinha alguma coisa que não batia. Aí pronto, foi indo. Aí, pelo serviço de campo, eles não iam me dar o privilégio de ser ministerial nunca. Eles me deram o privilégio de ser ministerial porque eu era muito dedicado ao som do Salão do Reino. Na hora das construções do Salão do Reino, na hora de estar lá no Salão do Reino, eu era 100%. Então eles me deram o privilégio mais por isso. Mas o que eu pude fazer para enrolar, não tinha muito estudo. Eu acho que eu só tinha um estudo bíblico nessa época. Um estudo bíblico e era muito frequente as reuniões. Saía, não dava tempo nem fazer minhas unhas para chegar na reunião no horário para dar exemplo. Aí foi quando eu consegui ser servo ministerial, que foi um privilégio maravilhoso. E depois que eu fui servo ministerial, só consegui fazer, eu acho que foi uns 5 ou 6 discursos. Daí eu comecei a ver que o que eu estava pregando, eu nem sabia para que eu estava pregando. Não sabia nem para que eu estava dando discurso. Aí eu comecei a gelar, comecei a esfriar. Porque os meus clientes começaram a me procurar, entendeu? Eu tinha que sustentar minha família. E aí o Salão do Reino já começou a ficar para trás. E quando o Salão do Reino começa a ficar para trás, o que é que acontece? Aí vem a perseguição. Aí vem as reuniões. A minha ex-mulher já achava que eu estava com outra na rua, porque eu já não dava mais atenção ao Salão do Reino. Aí eu não podia colocar ninguém na garupa da minha moto que eu estava pegando. E aí, meu amigo, já ia para os anciãos. Não tinha prova de nada. Se a moto fosse vermelha, era minha, porque era vermelha também. Minha ex-mulher mandava tudo para os anciãos. Tudo falava para os anciãos da congregação. E aí, minha vida virou um verdadeiro inferno. Bom, você sabe que dentro do Salão do Reino, como em todas as seitas, as pessoas vigiam a vida uns dos outros. É por isso que eu nunca recomendo você que está me assistindo a falar o que você está descobrindo sobre a torre de vigia para eles. Porque eles são orientados atrás de uma pseudo-lealdade a Jeová a te entregar para os anciãos, seja o que for. Se você chegar, por exemplo, em uma testemunha de Jeová que é seu amigo, você pensa que ele é seu amigo, e fala assim, rapaz, saí com a menina aí, olha, não cometi fornicação não, hein? Mas a gente deu uns amassos que eu vou te contar uma história. Na hora ele vai dizer assim, ó, então é bom você conversar com os anciãos, hein? Aí você fala, não, deixa isso pra lá. Não. Se você não falar, eu vou falar, porque eu vou ser leal a Jeová. Vai pensando que é moleza.
É desse jeito. Toda seita tem um sistema de controle. Toda seita tem um sistema de controle. De uma maneira ou de outra. A maneira como as testemunhas de Jeová mais controlam a vida das pessoas é através do relatório que você faz. Se o seu número de horas cai, significa que você está enfraquecendo espiritualmente, como a mulher dele achou que ele estava enfraquecendo porque as coisas do salão do rei estavam ficando para trás. Então, se o seu relatório cai, você está enfraquecendo espiritualmente. Se você está enfraquecendo espiritualmente, é porque você está cometendo algum pecado. Então, tem que, redobrar a vigilância em cima de você. Toda seita é desse jeito. Uma outra maneira do controle das testemunhas de Jeová é observando a vida sexual das pessoas. Isso. Observando a vida sexual das pessoas. Bom, qualquer coisa que eles acharem que você está tendo um deslize em matéria sexual, você também será caçado como um cão sem dono. Então, você pode ter certeza disso. São sistemas de controles desenvolvidos pela seita. Então, por exemplo, quando a organização diz, olha, você tem que ir lá e falar para o ancião do seu pecado. Não é que é para você ir lá falar, porque Jeová vai te perdoar, porque senão você vai lá e fala com o padre, dá no mesmo, né? Porque Jeová não vai perdoar porque você falou para o homem. Jesus ou Jeová, eles vão te perdoar porque você falou para eles. Eles é quem pode perdoar pecados. Até os fariseus sabiam disso, né? E Jesus disse, para que saibais que na terra o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu lhe digo, pega a tua maca e anda. Então só Jesus pode perdoar pecados, né? Eu entendo que, às vezes, confessar para um amigo sincero e que tem boca fechada é bom, porque você acaba fazendo uma catarse, você acaba colocando para fora e aquilo não fica dentro de você se estava te incomodando, tá? Mas não é o caso das seitas. As seitas montam um sistema de controle. Então a mulher do Amós já estava com a cabeça feita nesse aspecto e ela já estava dentro da visão do controle sectário. Mas, vamos lá, a vida do Amós virou um inferno. E aí, Amós? Quando eu estava para cair fora, aconteceu várias coisas que Deus disse assim, agora é hora. Perfeito você não é, mas agora é hora de você cair fora, da linha na pipa. Eu já tinha sofrido uma pressão grande quando eu estava namorando, porque os anciãos da congregação de Tranquedo Neves, faço questão de falar, lá em Salvador, eles viam eu namorando e eles me chamavam para fazer reunião, dizendo que eu tinha que tomar uma decisão logo de me casar, porque eu corria o risco de cometer adultério. Agora... Vocês veem como é que é a coisa? Na realidade aí não é adultério, é fornicação, né? Vocês veem que aquilo que eu falei sem ouvir o áudio dele, você vê que é exatamente o que ele estava passando. A pressão. O cara tá namorando, tá lá na praça. Aí tá lá namorando, passa um ancião. Ô, irmão, você tem que casar, irmão. É desse jeito. Pra você veja, a minha ex-mulher morava na ilha de Taparica. Eu morava em Salvador. A minha ex-mulher ia me visitar, que estava namorando ainda. Sabe o que era que eu fazia? Eu colocava ela para dormir na casa da vizinha. Para dar exemplo. Pra você ver. Que era que eu fazia para dar exemplo. Eles não via isso. E eu tenho hoje testemunha, até hoje, a Valda, que era minha vizinha lá, que é a minha ex-mulher, que chama Marta, dormia na casa da vizinha. Eu namorava com ela, depois eu mandava ela ir para casa da vizinha dormir, para não dar mau exemplo. E eles começaram uma pressão tão grande em cima de mim, que eu tive que me batizar até sem conhecer a pessoa direito, por causa da pressão. E para me batizar, e para eu ser desassociado foi a mesma coisa. José Cerqueira, que era um servo ministerial e ancião da congregação da ilha de Taparica, estava dando estudo para um rapaz e estava tendo um caso com a mulher do rapaz. E quando a bomba estourou, não só tiraram o privilégio dele, não desassociou ele não. Quer dizer, se eu cometer um adultério, eu sou desassociado. Mas o ancião não é desassociado, né? Eu quero saber onde é que está escrito isso na Bíblia. Que a sentença ela é dividida. É foro privilegiado, né? Nas testemunhas de Jeová tem isso. Foro privilegiado. E José Cerqueira não foi desassociado porque ele sabia os podres todos da congregação. Inclusive do superintendente-presidente que se suicidou, que chama Nilton Pimentel Ribeiro. Chamava Nilton Pimentel Ribeiro. O superintendente-presidente da congregação se suicidou. Ô louco, meu. Não sabia disso aí, não. Mas vamos lá, toca o barco. Ribeiro. Era o superintendente-presidente da congregação da ilha de Taparica. Que a minha ex-mulher falava tudo da minha vida para eles. Meu amigo, eu vou te contar uma coisa.
foi barra pesada. A barra foi pesada mesmo pra cima de mim. E quando eles me chamaram para conversar, eu disse, eu tô com um problema de família mesmo. A minha mulher tá me trazendo um bocado de transtorno, não tá deixando eu trabalhar. E se vocês quiserem me desassociar, vocês podem me desassociar. Porque eu casei com uma mulher ciumenta, uma mulher possessiva. E vocês façam o que vocês acharem melhor. Aí, nessa época, aí eu já tinha perdido o privilégio de ser ministerial. Aí depois eles foram, me desassociou. Quando ele me desassociou, eu, em vez de ficar triste, eu fiquei feliz, meu amigo. Ué, mas desassociou do nada? Só por causa das acusações da mulher? Que negócio maluco. Eu acho que eu nasci de novo quando eles deram aquele anúncio lá, que eu nem fui lá ver o anúncio que eles deram. Ainda mandaram eu recorrer ainda. Eu ia recorrer de quê? Mas ó, Quando a pessoa, quando ela sai da organização, é assim mesmo. Parece que você nasceu de novo, porque aquela possessão maligna sai de cima da pessoa. Gente, são muitos relatos que eu recebo aqui todos os dias. Ancião, depois que eu saí da organização, foi como se tivesse me tirado um peso de 500 quilos nas costas. É possessão demoníaca. Aí a pessoa começa a assistir os nossos vídeos, aí ela começa a entender que ela realmente estava debaixo de possessão demoníaca. A organização das Testemunhas de Jeová, ela cria uma possessão demoníaca sobre a vida das pessoas, gente. Sabe? Só quando você sai, que você se liberta da possessão, aí é que você fala, meu Deus do céu, acordei. Foi o caso do Amós também. Vamos lá. Aí eu te pergunto, se eu não tivesse amizade com o mundo, depois de desassociado, o que era que eu ia fazer? O meu filho, Mateus, foi também criado do mesmo jeito que eu. Mas eu sempre abri o olho dele, né? Levava ele pro salão, levava pros congressos, que eu também estava no mesmo barco. Ele foi um dos melhores presentes que Deus me deu, foi aquele filho meu. Entendeu? E eu falei para ele, nunca deixe de ter amizade com pessoas que você julga ser pessoas boas. Você nunca vai saber se a pessoa é boa ou ruim se você não tem amizade. Isso que o Amós está falando é muito importante, porque quando você começa a estudar com as Testemunhas de Jeová, você é incentivado a abandonar todas as pessoas dos seus círculos antigos de amizade, porque elas estão no mundo de Satanás. Antigamente eram chamados de mundanos, hoje são chamados de descrentes. E aí depois que você sai, você perde toda a amizade da comunidade das Testemunhas de Jeová e você fica igual um cachorro que caiu de mudança e vai ter que ficar agora se humilhando perante as pessoas que você rejeitou. Essa daí é a realidade que acontece. Então, olha que coisa importante. Agora, você que está me assistindo e é testemunha de Jeová, seja inteligente. Ele orientou o filho dele a ser inteligente. Percebeu? Não perca os contatos. Isso é uma ideia interessante, isso é network. Vamos lá. Porque a gente convive no meio da sociedade. Quando eles falam amizade com o mundo significa pessoas. Você tem que ter amizade com as pessoas. Agora você seleciona as pessoas pelo seu convívio, não pela sua religião, pela sua cor de pele e pelo seu nível social. E eu ensinei isso ao meu filho. E isso foi que me salvou quando eu fui desassociado. Só que eles estavam achando que eles estavam me tirando do paraíso. Eles estavam me colocando no paraíso. Porque depois que eu fui desassociado, a minha vida mudou. Mas você sabe o que é mudar de uma água para o vinho? Foi a minha vida mudou quando eu fui desassociado. E eu provei para mim mesmo que não é 7 demônios que acompanham a gente, não. É 7 anjos. Porque aí você corre o risco de casar com uma mulher que não é cristã, que não é testemunha de Jeová, e você vai conhecer a pessoa no que ela é no íntimo. E dentro do salão do reino você não sabe quem é quem. Opa, esse ponto é importantíssimo. Dentro do salão do reino você não sabe quem é quem. É verdade. Todos usam uma máscara. Todos usam uma máscara. Porque a pessoa não pode se manifestar quem ela é no íntimo em público. Ela não pode se manifestar quem ela é no íntimo no namoro. Ela não pode se manifestar quem ela é no íntimo no seu trabalho. Ela tem que usar uma máscara o tempo inteiro.
né? São hipócritas. Ou seja, a pessoa não pode ser quem ela é. Porque se ela demonstrar ser quem ela é, ela logo vai ficar queimada dentro da organização. Diferentemente de uma pessoa que eles dizem que é do mundo, que realmente mostra quem ela é. De santo, um cuidando do outro e achando que vai herdar, prometendo uma terra que nem deles é. Esse é o problema. Então aí o que é que acontece? A gente acorda, mas quando a gente acorda com honra. Acordar com honra foi como eu acordei com honra. E o que me salvou foi isso. As minhas amizades do mundo para ajudar no meu psicológico, porque se eu não tivesse nenhuma amizade com o mundo, depois de desassociado, eu tava no mato sem cachorro, meu amigo. Aí eu ia ter que caçar como gato, sozinho. Entendeu? Eu ia ter que caçar como gato, sozinho. O gato caça sozinho. Então, meu amigo, aí foi que comecei. Aí você pode ter certeza. Aí começou a acontecer tudo ao contrário do que eles pensavam. Aí casamento já foi por água abaixo. Aí já veio a pressão. E aí foi que Deus disse: Amós, você vai ter que sair de Salvador. Aí me jogou em São Paulo. Me tirou de Salvador e me deixou em São Paulo. Aí quando eu cheguei em São Paulo, aí foi que minha mente abriu. Porque eu já estava já sem o primeiro casamento. Porque o primeiro casamento não durou muito aqui também em São Paulo. Bom, então o Amós veio para São Paulo. Ele disse que a mente abriu. Foi como se Deus tivesse falado com ele. O que é que acontece com Amós em São Paulo? Você não pode perder isso no próximo capítulo da novela de Amós, quando comecei a acordar. Deus abençoe vocês, um grande abraço